Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar da vitória do Flamengo sobre o Chelsea, dessa vez trazendo aí o Casagrande, o Pilhado, o Denilson, PVC, todos os comentaristas aí elogiando a vitória do Flamengo. O Flamengo atropelou o Chelsea, foi melhor os 90 minutos, o Flamengo foi melhor. Os gols do Flamengo marcados pelo Bruno Henrique, Danilo e o Wallace Ian e o Pedro Neto descontou para o Chelsea, inclusive ele foi o autor do primeiro gol. E depois o Flamengo manteve a postura e no segundo tempo voltou e fez 3 gols. Vamos aí trazer os comentaristas, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Flamengo, tudo do rubro-negro você encontra aqui no nosso canal Mengos. Vamos aí para a repercussão e logo depois eu volto falando mais do Flamengo. Tô com essa camisa retrô do Flamengo lindíssima atrás, é número 9, Doval, tá? Eu que escolhi essa camisa e coloquei o número do Doval porque eu era fã do Doval. O lance é o seguinte, o Flamengo ganhou do Chelsea por 3-1. O primeiro tempo o Chelsea fez 1-0, um vacilo do time do Flamengo, mas fora isso, o Flamengo fez uma grande partida, dominou o jogo, um time mais agressivo, um time mais ligado no jogo, um time com uma dinâmica e uma intensidade muito maior do que a estreia, fez jogadas pelos dois lados, tanto com o Ayrton Lucas como com o Wesley, o meio campo, o Gerson se projetando, saindo pro jogo, vindo buscar a bola de todos os lados, o Jorginho distribuindo também, Pulgar fazendo um ótimo papel ali no meio campo. Enfim, o Flamengo fez um grande primeiro tempo e acabou perdendo por 1-0. No segundo tempo, o Flamengo voltou da mesma maneira, dominando, mais incisivo ainda, buscando com tudo o gol do empate, mas sempre faltava alguma coisa, né? Faltava aquele cara mais incisivo, aquele cara mais agressivo, aquele cara que tem estrela, aquele cara que gosta de fazer gols em grandes jogos. Aí o Felipe Luiz vai lá e coloca o Bruno Henrique, que fez o gol do empate e deu o passe para o segundo gol, o gol do Danilo na virada, foi passe do Bruno Henrique também. O Flamengo fez 2-1, aí tomou conta completamente do jogo, o Chelsea ficou perdido, foi um jogador expulso porque entrou por cima mesmo, o Flamengo tocava como queria, e aí entra o Felipe Luiz de novo, na escolheu colocar o Wallace Ian. O que aconteceu? O garoto foi lá e fez o terceiro gol. 3-1 para o Flamengo, em 2 mexidas do Felipe Luiz, 2 mexidas perfeitas, 2 mexidas que decidiram o jogo. Aí é claro que sempre aqui vão aparecer aqueles caras falando assim, Casão, se tivesse dado errado, você estaria criticando o time do Flamengo e a mexida do Felipe Luiz. Claro, se estivesse dando errado, qualquer um iria criticar ou colocar alguma coisa em dúvida. Mas deu certo, amigo. Bruno Henrique entrou, fez um gol, deu um passe, o Wallace Ian fez o terceiro gol. Então tem que se elogiar o trabalho psicológico do Felipe Luiz com a equipe, o trabalho motivacional, o modo que o Flamengo jogou, o modo que o Flamengo encarou essa partida, que foi completamente diferente da primeira partida. Ganhou do Chelsea, uma equipe, que está em formação, não é top de linha hoje na Europa, mas está classificada para a Champions da próxima temporada e é uma grande equipe. E o Flamengo foi lá, mais uma vez, um time brasileiro. Ontem foi o Botafogo que ganhou do PSG, hoje o Flamengo ganhou do Chelsea. Enfim, os times brasileiros estão se colocando nesses confrontos com times europeus. O Flamengo mereceu, foi 3-1, bela partida, belo trabalho do Felipe Luiz, belas mexidas. O Flamengo agora já está praticamente classificado e pode pegar, tem grande chance de ser o primeiro colocado do grupo. O problema vai ser nas oitavas, aí que o bicho pega. Esplendorosa vitória do Flamengo, e com uma diferença em relação às vitórias recentes de clubes brasileiros contra adversários europeus. Porque o Flamengo jogou, construiu, atacou, teve mais posse de bola do que o Chelsea, dominou o jogo. A gente sabe que no passado grandes vitórias, São Paulo e Liverpool, Internacional e Barcelona, Corinthians e Chelsea, o jogo de ontem, Botafogo e Paris Saint-Germain, foram construídos pela estratégia. Em vez de você dominar, você atrai o adversário, se defende e contra-ataca. Gol do Igor Jesus contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo foi diferente. O Flamengo atacou, dominou, teve posse de bola. Mesmo quando perdia a partida, ia para o ataque. Aí fez 1-0. A partir daí, atrasou a marcação, contra-atacou. E fez
2-1 com o passe do Bruno Henrique e depois o gol do Wallace Ian, que causou um frisson e uma festa incrível, até no banco de reservas do Flamengo. Flamengo 3, Chelsea 1. E a América do Sul é o único continente que ainda não perdeu na Copa do Mundo de Clubes. Aqui vendo o jogo do Flamengo. Primeiro tempo bom, jogo muito bom, apesar do Wesley ter falhado ali no gol do Chelsea. O Flamengo tá jogando muito bem, corajoso. Bom jogo, Wesley também, apesar de ter falhado, mas continuou tendo personalidade, jogando bem, não se abateu com erro. O Flamengo tem chance de empatar e até virar esse jogo aí. É muito bom jogo mesmo, bem movimentado, intenso, né? Gosto de ver o Flamengo jogar. O Jorginho parece estar no Flamengo há tempão, né? Você é louco. Bora pro segundo tempo, vamos ver o que vai ser. Mas muito bom o primeiro tempo, muito bom. Dos dois times, tá? Muito bom o primeiro tempo. Ei, e olha que eu não torço pro Flamengo, mas que jogo legal de ver, cara. Que legal ver o brasileiro jogando bem contra o time europeu, cara. Superior o jogo todo, velho. Caraca, que gostoso de ver, que jogo bom. Parabéns, Flamengo, velho. Parabéns ao torcedor. Cara, que jogo da hora. Mão do Felipe Luiz, né? Ele colocou o Bruno Henrique, colocou o Wallace. Eles participaram do... Bem, o Bruno Henrique fez o gol, deu assistência pro Danilo, o Wallace fez o terceiro gol. Destacar o Wesley, mano. Ele erra no primeiro gol do Chelsea, o único gol do Chelsea até agora, mas ele não se escondeu do jogo, porque tem muito jogador que se esconde do jogo quando erra, jogo desse tamanho. E o Wesley continuou jogando muito, saiu machucado agora. Rapaz, que... Caralho, que da hora, velho, que jogão. E Copa do Mundo de Clubes, hein? Parabéns aos brasileiros, mano, demais. Vira pra cima do Chelsea! Eles são pequenininhos perto do Flamengo. Eles estão apequenados com esse Flamengo. Meu Deus do céu! Que massacre do Flamengo do Felipe Luiz no Chelsea. Chora, Neto. Chora, você não estava tirando onda no primeiro tempo. Gigante esse Flamengo. Cara, é inacreditável. É inacreditável o que o Flamengo do Felipe Luiz está fazendo. Juro, dá muito orgulho de ser jornalista esportivo e de ser Flamengo. Deixa eu ser um pouco torcedor também. Dá orgulho. Vai, faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Porque dá orgulho ser Flamengo vendo isso aqui. Jogando melhor, atacando, sem se acovardar para europeu. Eles que estavam se acovardando. Cara, isso aqui é foda. Que momento para quem ama futebol. Cara, muito merecido. Flamengo gigante e Chelsea hoje, ó, pequenininho. Flamengo apequenou um gigante europeu, jogando com coragem, atacando. Porra, vibra. Que momento foda. Galera, a gente tem que falar. Cara, que orgulho gigante desse Flamengo. Porque o Flamengo não apenas ganhou do Chelsea, não. Do gigante europeu do Chelsea. O Flamengo apequenou o Chelsea. O Flamengo massacrou o Chelsea. O Flamengo foi gigante. O Flamengo, em momento nenhum da partida, mereceu perder para o Chelsea. E o Flamengo mostrou mais uma vez para o mundo que esses clubes europeus vão ter que aturar os times brasileiros. E eu tenho que elogiar o time do Flamengo, que jogou com coragem pra caramba, jogou no estilo. O Felipe Luiz avisou que ele não fugiria do seu estilo de jogo. E o Flamengo não fugiu. Posse de bola, toque de bola, ataque, sem ter medinho de europeu. Então esse time aqui é foda. Esses jogadores têm que ser muito elogiados pela coragem que eles tiveram, mas principalmente o Felipe Luiz. Esse cara vai mostrando pro mundo que ele vai ser um dos grandes treinadores do mundo. Ele teve culhão e coragem para se impor contra um time europeu que tem um elenco muito mais caro que o Flamengo, cheio de galáctico, e o Flamengo venceu, mereceu vencer, não parou de atacar ganhando e orgulhou quem é rubro-negro. Eu sou Flamengo, eu tô orgulhoso pra caramba de ser Flamengo hoje,
Mas eu acho que todo brasileiro hoje, assim como deve ter tido orgulho do Botafogo ontem, tem que ter orgulho pra caramba do que esse Flamengo do Felipe Luiz fez. Foi bonito, foi foda, e o Chelsea ficou pequenininho pro gigante Flamengo. Teve olé e o escambau. Mas nossa, foi assim, passeio é exagero? Eu acho que não. O Flamengo meteu um 3-1 de virada no Chelsea. O Neto fez 1-0 numa falha do Wesley, que depois se recuperou, jogou muito bem o lateral do Flamengo, mas 1-0. Aí você fala, agora não vai rolar a recuperação. Só que daí, mesmo no primeiro tempo em que o Flamengo não fez gol, já dominou o jogo. Dominou assim, já merecia um empate. Na segunda etapa, quando fez um, aí entubou. O primeiro foi do Bruno Henrique, segundo do Danilo, terceiro do Wallacian. Essa aglutinação fica legal, né? Parece o nome armênio, Wallacian. E aí é 3-1, temos um Flamengo já com 6 pontos. Cara, depois da vitória do Botafogo, agora o Flamengo. Que beleza, hein? Eu tô achando o máximo. Porque calor. Se assim é o que eu falei, não valeu o Tetra. Afinal do Tetra tava 60 graus na sombra. Porra, bicho. Assim, porque tava de férias, porque tá parecendo Florida Cup. Só sei que assim, a torcida dos secadores... eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tava naquele, não vai. Agora começou a apertar, hein? Agora apertou, hein? Se é que você me entende. Torcida do Flamengo comemora, meu. Comemora. Esse fim de semana vai ser longo. Podem apostar, a Filadélfia jamais vai ser a mesma depois do grito de olé da torcida do Flamengo, depois de um duelo eletrizante, um segundo tempo primoroso para ficar para a história. Olha, o time do Chelsea estava ganhando, num jogo equilibrado, não merecia. Teve lá uma falha do Wesley e teve o gol do oportunismo de Pedro Neto. Mas na segunda etapa, o Flamengo foi senhor do jogo. Talvez nem o mais otimista pudesse imaginar. Uma virada em 3 minutos. Uma bola invertida, direita para esquerda, esquerda para direita. A zaga do time inglês ficou tonta, perdidaça. E aí o Bruno Henrique, que foi eleito o cara do jogo, tem lá seus problemas particulares. Quem é que não tem? Isso é outra coisa, é outra história. Não vou entrar nesse mérito. Aquela relação com coisas de aposta e tudo. Isso é com a justiça, não é comigo. Eu sou jornalista esportivo e vou avaliar dentro daquilo que eu vi. Bruno Henrique, que foi escolhido em votação no site da FIFA o melhor do jogo, empatou a partida. 3 minutos depois, o experiente Danilo, aquela escorada de centroavante, ele que é do sistema defensivo, jogador bastante experiente também, acabou fazendo o segundo gol, o gol da virada. E aí o time inglês mais atordoado ainda. O Wesley, que falhou no gol, depois se recuperou. Aliás, antes também vinha jogando bem. A falha acontece, mas é preciso personalidade para dar a volta por cima. E quando saiu o Wesley, já cansado, machucado? E quando saiu o Gerson? Muita gente criticou o Gerson na partida dele do Brasil, nessa negociação dele com o futebol russo. O Gerson jogou demais. E quando ele saiu, bom, aí a gente imaginava a pressão. Aí o futebol é surpreendente. O menino Wallacian, de apenas 20 anos de idade, 2 toques na bola. O Plata tentou, a conclusão não foi legal, mas o menino parece que tem imã nos pés. A bola sobrou para ele e ele fez 3-1. Claro que o Chelsea ainda tentou uma pressão final, mas o Flamengo foi soberano, conseguiu manter o resultado, está 100%. Olha, brasileiros não ganham de europeus? Esquece que isso já ficou velho. Os times brasileiros estão invictos na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e agora não dá para duvidar de mais nada. Parabéns ao time do Flamengo, repetiu o feito do Botafogo, que tinha vencido também um time europeu, um bicho-papão. Essa vitória contra o Chelsea dá moral e torna ainda mais imprevisível todas as previsões sobre a Copa do Mundo de Clubes. Momento Charcutaria Maturar para você. Cada dia fica mais claro que a gente realmente não conhece nada de futebol. Cada dia fica mais claro que a gente precisa acreditar no que a gente tem, nos nossos jogadores, nos nossos treinadores, no nosso futebol. Olha o que o Flamengo fez com o Chelsea. Atropelou. Tava todo mundo preocupado. Será que agora o sonho acaba? O que os brasileiros fizeram até esse momento foi por acaso, foi circunstância.
Nada disso. Quando o Chelsea fez o primeiro gol, nossa, será que dessa vez a gente vai despertar? Vai acabar o sonho? Nós vamos cair na realidade? Que nada. Passamos o carro, 3-1, teve expulsão inglesa, teve tudo nesse jogo. Mas o mais claro é que a gente precisa refletir. Até esse momento, os times brasileiros estão fazendo bonito, mas muito bonito nesse Mundial. Vamos falar a real? Pouca gente estava esperando. Achavam que 1 ou 2 avançariam na competição apertado, suado, sangrando. Nada disso. A gente está caminhando com tranquilidade, mostrando que o futebol brasileiro, ele não acabou como muita gente acredita. O Flamengo deu show, atropelou o Chelsea. 3-1. Não tem o que reclamar. Sabe o que a gente tem que fazer para os clubes brasileiros até esse momento no Mundial? Aplaudir. É isso que a gente tem que fazer. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde repercutimos aí a vitória do Flamengo, trazendo vários comentaristas que debateram aí a partida, elogiando a partida do Flamengo. O Flamengo foi melhor os 90 minutos, começou bem, tomou o primeiro gol, mas não se abateu, ainda que o gol foi uma falha do Wesley, mas não se abateu, manteve a postura, foi lá, empatou, virou, fez o terceiro e encaminha aí a classificação para a próxima fase. O Flamengo joga pelo empate para garantir aí o primeiro lugar no grupo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Mengous.